Você presta atenção no que Deus fala ou você fala demais julgando as pessoas pelo que elas estão passando, pelos problemas que elas estão passando na vida? Qual é a sua postura diante do sofrimento de outra pessoa ou até diante do seu próprio sofrimento? Vamos pensar sobre isso agora. Se queremos ter uma vida melhor, uma vida mais assertiva, nós precisamos ver a vida a partir da pré-origem de tudo o que existe, de tudo o que acontece. Em Jó capítulo 42, do versículo 7 até o versículo 9, a gente vê que Deus termina de falar com Jó. Deus acaba de falar com Jó. O texto ali fala, havendo Deus falado essas palavras a Jó. Então, Jó havia passado por um sofrimento, estava passando por perdas enormes, difíceis e horríveis. Ele reclama, ele fala com Deus e ele quer desistir da vida. Ele amaldiçoa, quase que ele amaldiçoa a própria vida, a própria existência, diante de tanta dor, tanto sofrimento. E você pode estar passando por dores, por dificuldades, a dor do próprio existir, ou a dor de perdas. E quem passa por isso sabe, não, o que Jó estava reclamando. E a Bíblia diz que Deus falou com Jó, Deus confrontou Jó, e Jó viu o seu estado, suas atitudes, se arrependeu, e Deus restaurou a sorte de Jó. Mas antes de Deus restaurar totalmente a situação, a vida de Jó, Deus teve essa conversa com Jó e falou com ele. E Deus depois falou com os amigos de Jó. E os amigos de Jó, Deus fala para eles que eles precisavam pedir para Jó orar por eles, porque eles haviam falado coisas erradas, injustas sobre Deus e injustas sobre Jó. Então, se você ler o livro de Jó, você vai ver o que os amigos de Jó falaram. E mais ou menos ali você vê que eles falaram coisas, às vezes até tentando defender Deus, né? Eles tentaram defender Deus e falar que Jó estava errado, por isso que Jó estava sendo punido. O sofrimento de Jó era consequência de culpa, de erro. E as pessoas falam isso dos outros, né? A gente vê até igreja, em igrejas as pessoas veem uma pessoa sofrer e falam, isso daí é punição, isso é porque ele pecou. Só que as pessoas ignoram que todos são pecadores. Então era para todos estarem passando por a mesma perda, ou não necessariamente pela mesma perda, mas por problemas. Só que também tem essa coisa, todos têm problemas. Então, se a gente for julgar as pessoas pelo que elas estão passando, nós vamos ser muito simplistas, porque existem fenômenos que têm diversas causas, tem causas variáveis, tem causas que nos são ocultas. Nós não sabemos totalmente porque uma pessoa está passando por uma dificuldade e nós temos que tomar muito cuidado para não ficar torcendo para a pessoa se dar mal. Às vezes a pessoa pisou na bola com você, e aí você vê ela passar por um problema ou você fica torcendo para ela passar por um problema. Então você tem que tomar cuidado com isso. Essa é uma visão humana, casuísta e simplista das coisas, dos acontecimentos, e você quer colocar causa no problema dos outros. E foi o que os amigos de Jó, mais ou menos, foi isso que eles fizeram, né? Eles, ao invés de... Eles foram consolar Jó, mas na hora que eles viram Jó, eles ficaram tão impactados com a situação, com o cenário que eles viram na vida de Jó. Jó que era um homem proeminente, era um homem culto, era um homem sábio, era um juiz da terra, era um grande proprietário. E na hora que eles viram aquela situação, tipo assim, não é possível que esse sujeito tão temente a Deus, tão poderoso, esteja passando por isso. Aí começaram a julgá-lo por ele estar passando por tantas perdas. E no fundo a gente quer isso, né? A gente está vendo o sofrimento
povo, de uma nação ou de uma pessoa, e a gente quer se sentir aliviado, nosso ego, né, procura um alívio dizendo, ele deve ter feito uma coisa muito errada, por isso está passando por isso e aquilo. E quando a gente passa pelos problemas, aí a gente já pensa diferente, né? A gente já pensa, o que eu fiz, por que eu nasci, por que está isso acontecendo? Então, eu entendo, a gente entende que isso é do ser humano, só que a gente gasta muito tempo buscando causas, motivos, e tem que buscar. Você tem que buscar a causa de um problema para tentar corrigir os seus procedimentos, óbvio. Mas a gente se precipita em julgar os outros. O mais importante aqui é que Deus falou. O texto fala que, havendo Deus falado com Jó. Então, quando Deus falou, Jó teve paz, porque ele se arrependeu, ele se corrigiu. E é isso que é importante. Quando Deus fala, quando você lê a Bíblia, quando você ouve a palavra de Deus, você tem que procurar em você a mudança. Como que você vai mudar? Como você vai mudar? Você tem que procurar em você a mudança. Como você vai agir diante dessa fala que Deus está dirigindo a você? Deus falou com Jó, desafiando ele, fazendo ele ver o universo. Então é muito bom quando Deus fala com você, você ter contato com a natureza, você perceber os fenômenos naturais, o universo, tudo que foi criado transcende a nossa observação e ao mesmo tempo emana para a nossa observação. Tudo que foi criado, eu estou aqui nessa mata, por exemplo, e ela transcende a muita coisa que eu posso observar. Tem inúmeras vidas aqui ao meu redor, diante de mim. Isso, algumas eu observo, algumas fogem à minha compreensão, à minha observação. Então, quando você começa a observar a natureza, o cosmos e a si mesmo, você começa a se livrar de suas tensões, de seus excessos psíquicos, de seus excessos de pensamentos, e você começa a perceber a fala de Deus. E outra forma mais importante ainda é você abrir a Bíblia. A Bíblia tem a revelação ali no Novo e no Velho Testamento. Através da leitura constante diária da Bíblia, a sua alma percebe a fala de Deus para dentro de você. E Deus fala também para as pessoas que estão pensando errado. Tem pessoas que estão julgando os outros, julgando um porque ele é do partido político, julgando o outro porque ele é de uma nação que é poderosa ou de uma nação que está se dando mal, julgando o outro porque ele está passando por um problema. Então, as pessoas já têm seus fardos, a gente não precisa aumentar o fardo das pessoas. E Deus fala para aqueles que estão falando coisas precipitadas. Né? A mídia, por exemplo, a gente vê jornalistas falando coisas erradas sob vários pontos de vista. Eles distorceram tanto as informações para colocar as informações do jeito deles. E aí agora eles estão vendo que as informações deles, que eles passaram para o público, não foram totalmente justas, porque eles omitiram outras informações que eram verdadeiras, que eram corretas, eles omitiram porque esses influenciadores, esses jornalistas, professores, seja lá quem for, eu sou professor, então a gente percebe que às vezes as pessoas transmitem as coisas de uma forma truncada porque estão julgando errado a situação ou as situações. Então, por isso, Deus fala também para as pessoas erradas, para as pessoas que estão pensando de forma precipitada, julgando os outros de forma precipitada. Por isso que todos têm que prestar atenção no que Deus fala. Deus está falando ao mundo, à humanidade, atualmente. E a fala dele está firmada e fixa na Bíblia. Da Bíblia, você pode ver que os princípios continuam agindo também nas nações, agindo ao nosso redor, agindo em nós. Então você tem que prestar atenção na fala de Deus, que está na Bíblia, está na natureza, está no universo. E você tem que se arrepender. Deus falou para os amigos de Jó, depois que Deus falou para Jó, Deus falou para os amigos dele,
e falou para os amigos dele: ó, vocês erraram, vocês falaram coisas erradas, vocês agiram de forma com loucura, estavam tão distorcidos no que falaram, que vocês têm que ir para Jó agora e pedir para ele orar para vocês. Ele vai orar por vocês. Olhe como Deus faz. Deus faz as pessoas olharem para aquele que serve a Deus, mesmo que ele tenha passado por problemas, mas para elas se dirigirem até ele, porque Deus está fazendo aí uma correção no coração das pessoas. Se você ler os textos de Jó, você até pensa assim: poxa, mas os amigos de Jó estavam tentando justificar o que Jó estava passando. Eles estavam falando: ah, Deus não é o culpado, é você que é o culpado. Poxa, eles estavam, parece que, defendendo Deus. Como é que eles falaram loucuras? Aí que está um fenômeno importante, né? A pessoa pode até pregar sermões nas igrejas, nas missas, a pessoa até pode filosofar bonito nas escolas, na mídia, na política, pode fazer discursos demagógicos políticos, encantar um monte de gente, falando que vai ajudar o pobre, mas no fundo é o que importa. O fundo é o que importa, e Deus vê o fundo da sua alma, o fundo do seu coração. Você pode estar falando coisas bonitas, né? A gente vê muitos gurus falando coisas bonitas, mas quem está vendo o fundo daquele guru são os olhos daquele que é onisciente. Então, os amigos de Jó falaram coisas defendendo Deus, mas Deus estava vendo o coração, quer dizer, o consciente, o inconsciente do ser humano é que Deus está vendo. E Deus castiga sim, Deus julga sim as pessoas, porque Ele é justo. Deus não é como o ser humano julgando e castigando os outros, o ser humano comete um monte de atrocidades. Porém, Deus é correto, ele transcende nossa justiça. Então não dá para você ficar julgando Deus. E nem somente defendendo a Deus. Os amigos de Jó tentaram defender Deus e se deram mal, porque Deus não é um ser que precisa de defesa. Ele não precisa de nada, aliás. Deus é um Deus que requer o nosso arrependimento. Então você falar coisas corretas, mas você mesmo, no seu coração, não está sendo humilde, não está sendo honesto com o que você está falando e com as pessoas das quais você está falando, então isso daí vai dar consequências, vai gerar consequências para você, se você não mudar o tom, não só da sua fala, mas o tom do seu coração. Deus vê as intenções. Deus vê as intenções da pessoa que fala. E os amigos de Jó falaram coisas que aparentemente era uma teologia de defesa do que estava acontecendo, mas eles estavam, na verdade, se colocando como juízes. Não era a postura deles, não era isso que eles deviam fazer. Eles deviam ser empáticos com Jó. Eles deviam se colocar no lugar de Jó. A empatia é uma grande bênção. A solidariedade é uma grande ação na humanidade. O ser humano tem que aprender sempre a ser solidário, ser empático, ser compassivo. Se a humanidade se distancia da compaixão, da empatia, da compreensão, de procurar compreender o próximo, ela se aproxima do abismo, ela se aproxima da autodestruição. Então nós temos que entender isso. Nós temos que entender que mesmo que uma pessoa esteja errada, a gente tem que procurar ajudá-la a acertar, mas sempre com empatia. Se você vê o seu irmão errar, você corrige ele? Sim, deve corrigir, mas com espírito de brandura. É o que diz lá em Gálatas. Paulo fala isso, né? Lá em Gálatas ele fala: se alguém ver o irmão errar, corrigiu com espírito de brandura. Mas também você deve vigiar para que também você não caia, né? Aquele que está de pé, olhe para que não caia, certo? Então, eles precisaram ir para Jó, para pedir para Jó orar por eles. Eles levaram lá os sacrifícios e tal, e Jó que ia fazer os sacrifícios, que ia fazer a oração por eles, certo? Eles iam levar lá as oferendas para Deus, mas Jó queria fazer o procedimento, porque Deus disse: é o meu servo Jó. Quer dizer, Jó servia a Deus.
Jó poderia estar passando por sofrimento, problemas, etc. Mas Deus olhava o coração de Jó. E para Deus, Jó era servo dele. Então, Deus está vendo o seu coração, sua sinceridade. Você pode até ser ateu, mas se você for sincero diante de Deus, Deus está falando com você. E para você se voltar para Ele, você vai ver que Deus é justo, é bom, é misericordioso e é compassivo. É compassivo, é cheio da graça. Deus dá graça para as pessoas, dá graça para o universo. Então se aproxime dele, se afaste das redes sociais que ficam julgando os outros, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que ouve os outros falar. Claro que você não vai ficar amuado sem conversar com ninguém, não é isso, mas não ir no vai da valsa, das falácias, das autoproclamações de justiça, porque você vê que muitas pessoas estão se precipitando. Temos que dar tempo ao tempo e temos que pôr as barbas de molho para ver o acontecimento se desenrolar. Mas uma coisa é certa, Deus vê o coração e Deus está julgando as intenções, o coração das pessoas, coisas que nós não vemos, Ele está vendo. Ouça a palavra dele, atenda a palavra dele e cuidado com seus pensamentos precipitados. Graça e paz para você e a gente se vê.